Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar de uma importante conquista de todos os brasileiros e que está completando 32 anos de existência, o Código de Defesa do Consumidor. Criado em setembro de 1990, esse código se provou como uma importante ferramenta para garantir uma relação de consumo justa, que promova estabilidade e segurança aos consumidores e às empresas. No programa de hoje queremos falar dos nossos direitos, mas também dos deveres dos consumidores, bem como das necessidades de atualização da legislação para as novas dinâmicas comerciais que temos nos dias de hoje, com o advento da compra de produtos e serviços online. Para essa nossa conversa sobre o Código de Defesa do Consumidor, nós recebemos o assessor jurídico do Procon Recife, Lucas Bandeira de Mello. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, tudo bem, irmão? Agradeço o convite em nome do Procon Municipal do Recife e estamos aqui para esclarecer, tirar dúvidas, conversar sobre um assunto tão interessante que é a proteção do consumidor. E todos nós somos consumidores, né? Daí a importância de discutir acerca do tema. Muito obrigado por sua participação e também o André Juliano, que é especialista em Direito do Consumidor e da Comissão de Direito ao Consumidor da OAB de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Bem-vindo, doutor André. Olá, cumprimento ao doutor Lucas aí em Recife, irmão Diego e todo o público aí do programa. Muito bom, agradeço o convite num tema realmente tão importante hoje para toda a sociedade, que é a sociedade consumirista. Pois é, e quando eu falo aqui que está completando pouco mais de 30 anos, eu confesso que acho um pouco estranho, porque relação de consumo existe desde sempre na humanidade. Por que demorou tanto para o Brasil ter um Código de Defesa do Consumidor? Doutor André. Irmão Diego, na verdade, como você bem disse, a relação de consumo ela sempre existiu desde a história da humanidade, através do escambo, através das trocas, porém ela realmente veio um pouco tarde na relação de consumo. Nós, que somos um pouquinho mais velhos, a gente lembra que realmente o consumidor ele não era respeitado. Você ia lá, você comprava um produto, quebrava, você voltava no comerciante, voltava no fornecedor e você ficava realmente no prejuízo. Até que isso é toda uma questão histórica. O Código do Consumidor, a Lei Consumerista, ela é de 1990, logo depois, 2 anos após a nossa Constituição Cidadã, de 88. Então, vem toda uma evolução histórica, toda uma conquista de sociedade e de direitos, consolidou com a Constituição de 88 e veio realmente concretizar na relação de consumo em 90, com o Código de Defesa do Consumidor. E com certeza, por ser recente, tanto os consumidores como aqueles que oferecem produtos e serviços ainda se adaptam a essa realidade, né? A responsabilidade que o Código traz, né, doutor André? Sim, exatamente. O Código do Consumidor, na verdade, ela está sempre em evolução, né? Até por esses últimos anos, esses últimos 10, 15 anos que nós tivemos uma evolução de costumes, mudança de costumes, então é uma verdadeira adaptação diária. Então, não só por uma questão de regras mais fixas e previstas no próprio Código, como na adaptação da relação de consumo hoje tão moderna. O doutor Lucas Bandeira, assessor jurídico lá do Procon Municipal do Recife, uma grande cidade. Então, está ali, digamos, na linha de frente de onde o consumidor vai buscar os seus direitos, reclamar dos serviços, dos produtos que comprou. E aí, doutor Lucas, quem são os campeões das reclamações nas relações de consumo hoje em dia? É difícil falar os campeões, irmão, mas assim, a gente tem muita demanda com relação a bancos financeiros. Ultimamente a gente tem discutido muito questão de empréstimos, golpes que envolvem consumidores, principalmente aqueles mais vulneráveis, que são os idosos. Com certeza a gente pode afirmar que é muito prejudicial esse descaso dos bancos com relação ao direito daqueles mais vulneráveis, que são justamente as pessoas idosas, que não sabem muito bem lidar com a tecnologia, a contratação, esses aplicativos de mensagem. Então, assim, eu destaco muito essa questão das financeiras, com relação a golpes e também com relação a uma situação atual de superendividamento, né? Que nós temos muitas demandas nesse sentido também. O consumidor está superendividado
e procura, vai atrás do órgão de proteção do consumidor para tentar conciliar aquele débito. Então, a gente pode aí falar dos bancos e também operadoras de telefonia. A gente tem muito problema com relação à prestação de serviços, com relação a cobranças. Então, são dois fornecedores muito demandados, que diariamente o consumidor comparece ao PROCON, ou então ele abre uma reclamação virtual para que seja resolvido esse problema de consumo. Agora, doutor Lucas, o senhor trouxe aí os dois campeões de reclamações, bancos, financeiras e as companhias telefônicas. São empresas grandes e que muitas vezes a gente não acha uma pessoa para conversar, porque muitas vezes atendimento eletrônico, não tem um posto físico próximo para a pessoa oferecer a reclamação. E muitas vezes, eu já escutei de muitas pessoas que, tipo, não adianta reclamar. É essa a visão do PROCON? Como é que o PROCON tem conseguido, digamos, fazer a mediação do conflito entre o consumidor, que parece, e com certeza é a parte mais fraca da relação, e essas grandes empresas? Olha, adianta sim reclamar. Tanto adianta que a gente recomenda que o consumidor reclame. Até porque, através da reclamação, mesmo que aquela reclamação aparente não surtir algum efeito, o consumidor vai ter uma prova em favor dele. Geralmente não. É obrigatório o fornecedor conceder um protocolo, um número de protocolo acerca daquela reclamação, acerca daquele contato. E esse protocolo, muito consumidor não sabe disso, mas é prova em favor dele. Então, a partir do momento que o consumidor ele faz uma reclamação junto ao fornecedor e aquele seu problema de consumo não é resolvido, em mãos com aquele protocolo que o fornecedor concedeu àquele consumidor, ele vai ter uma prova para poder instruir, poder criar, embasar o seu direito contra aquele fornecedor, seja numa reclamação administrativa, seja num processo. Então, é muito importante fazer essa reclamação prévia, até também para ter um retorno do fornecedor, saber bem o que é que aconteceu, por que é que o seu problema não foi resolvido e saber também do que reclamar. O PROCON é um serviço que ele muda de estrutura, ele não é um serviço nacional, tem os PROCONs municipais. Em alguns estados também tem o PROCON estadual e em alguns estados eu sei que existe inclusive um ranking das empresas mais reclamadas. Então eu penso que quando a gente reclama, talvez a nossa reclamação não seja atendida, mas fica ali pontuada aquela reclamação daquela empresa. Se a gente consultar, a gente já vai ver lá que essa empresa talvez não tenha tanta atenção com os direitos do consumidor e acho que isso já assim é muito válido. Agora, doutor André, da sua experiência aí como advogado, especialista no direito do consumidor, o consumidor muitas vezes tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres na relação de consumo? Diego, como eu falei antes, né, a relação de consumo e essa conscientização, ela tem se adaptado. Ainda falta muito o consumidor se conscientizar e começar a registrar reclamações, como o doutor Lucas falou. Essas reclamações são válidas, sim, por mais que não tenham um resultado imediato, mas é necessário nessa construção de um processo administrativo, nessa numeração de reclamações contra determinadas empresas, é importante. E o consumidor, sim, ele tem se conscientizado e tem aumentado o número de reclamações, ele tem buscado cada vez mais uma reparação pelo prejuízo que ele tem tido. Pois é, mas eu queria que o senhor exemplificasse, por exemplo, quando eu falo de direitos e também de deveres. Por exemplo, eu contratei um produto, contratei um serviço, não estou satisfeito, paro de pagar o serviço e vou reclamar os meus direitos. O fato de eu deixar de pagar me faz perder o direito de reclamar, por exemplo? Irmão Diego, isso é um pouco relativo, vai depender muito realmente daquela relação contratual. Você não pode, você tem que pontuar, vai ter que ver o caso específico. Você não pode simplesmente parar porque você está insatisfeito. O que é essa insatisfação também, que ela é muito subjetiva. O consumidor ele não pode simplesmente buscar por vias próprias o direito que ele acredita ter também. Fazendo a meia-culpa aqui do consumidor, tem consumidores que exageram também na busca do direito. Então, por exemplo, numa relação imobiliária. Exatamente. E como a gente sabe, né, ler o contrato, né? Porque as regras da relação comercial estão lá. E se você lê,
Lá vai, inclusive, estar dito como reclamar e como sair do contrato. Eu não sou formado em direito, mas digo que todo contrato tem uma regra de saída, tem uma rescisão, como sair dessa relação, como reclamar. A gente, às vezes, não tem consciência disso. E aí, doutor Lucas, eu queria que o senhor explicasse como é a atuação do PROCON e o que o consumidor tem que fornecer como documentos, como informações, para que o PROCON possa realizar o seu trabalho. Perfeito. Antes de mais nada, é muito importante ressaltar a importância do que o doutor André falou, que o consumidor ele não pode simplesmente se sentir satisfeito na relação de consumo e fazer o exercício arbitrário das suas próprias razões, simplesmente parar de pagar e pronto. Não é bem assim. Tudo tem que envolver um estudo contratual, tem que ser analisada essa situação do consumidor para que ele tome uma medida cabível. Então, por isso que é importante que o consumidor procure um órgão que vai assisti-lo nesse sentido, através de profissionais habilitados, como o PROCON, como Defensoria Pública, Ministério Público. Então, assim, como é que o PROCON funciona dentro desse universo? O consumidor, ele comparece, seja fisicamente, seja pela internet, que a gente também fornece o atendimento online pelo nosso site, que é o procon.recife.pe.gov.br, ele vai formular a sua reclamação, apresentar documentos que embasam aquela sua reclamação, seja um contrato, seja capturas de tela, qualquer prova que embasa a sua reclamação, e a partir dessa documentação e do seu texto, ou então, se for presencial, através da sua manifestação oral, vai ser formulada uma queixa, aquela queixa é enviada por uma notificação para o fornecedor, dando a oportunidade àquele fornecedor de resolver aquele problema de consumo. Ele tem essa oportunidade ainda de resolver, de entrar em contato com o consumidor, até porque a gente preza pela conciliação, pela prevenção. Então, se tudo for resolvido, ótimo, tudo é reduzido a um termo, e o consumidor vai ter aquele termo em mãos, que pode ser, numa linguagem mais jurídica, se for um acordo firmado entre as partes, um título executivo. A gente leva aquele termo para o tribunal e o tribunal dá uma força executiva, ou seja, o que é que isso quer dizer? Se o consumidor simplesmente, se o fornecedor, no caso, não cumprir com aquele acordo, o consumidor vai ter um caminho encurtado, ele já pode ir direto à justiça e executar aquele acordo, num caminho muito mais rápido do que se ele tivesse feito um acordo fora do PROCON, que não teria força do chamado título executivo extrajudicial. E caso não seja possível fazer acordo no PROCON, se houver uma resistência por parte do fornecedor, ou até se o fornecedor defender que realmente ele está certo, que ele acredita que o consumidor não está no seu direito, aquele processo vai para análise e algum dos advogados do PROCON vai proferir uma decisão administrativa, que pode ser procedente ou improcedente, para aplicar uma das penalidades contidas no artigo 57 do CDC, geralmente multa. Muito importante tudo isso que está sendo dito, o telespectador em casa tem que ficar atento, inclusive para deixar o registro de toda a relação contratual, comercial, para que, em caso de necessidade, você tenha as provas de como foi feita a negociação, para depois você poder, digamos, usar isso a seu favor, caso haja necessidade. Agora, doutor André, quando a gente fala aqui de um aluguel de um imóvel, da compra de uma casa, de um eletrodoméstico, aí é uma relação que é feito um contrato, mesmo um empréstimo no banco, tem um contrato, tem algo que é palpável para a gente encontrar as regras do jogo, as regras da relação comercial. Mas eu peguei meu telefone e vou buscar agora um lanche. E a empresa do aplicativo é intermediária de uma relação com um restaurante, com uma lanchonete que vai trazer o lanche, eu não estou satisfeito. E isso é na hora, né? Porque comida é produto perecível, consumo imediato. Mas eu não estou satisfeito. Como que eu faço a reclamação dos direitos, doutor André, numa coisa que é tão imediata? Você pode, como você disse, é um produto perecível, você pode, da mesma maneira que hoje nós usamos muito aplicativo, você pode registrar no próprio aplicativo a sua reclamação. O que nós temos tido de resultado, na verdade, grande maioria dos fornecedores, grande maioria das empresas que utilizam essas empresas de entrega, eles têm atendido imediatamente. São poucos casos que não atendem. Então, nesse ponto é que o consumidor está sendo bem assistido. Agora, porventura, o fornecedor, o restaurante, a lanchonete, que entregou o produto com ou um produto estragado, alguma coisa que não foi
pedido errado não foi, ele tem que fazer prova, ele filma, hoje todo mundo tem celular, filma, pega uma pessoa, um parente, alguém que possa constatar que realmente o produto está estragado, e ele depois, no momento oportuno, ele formaliza a reclamação, dependendo do caso, no próprio PROCON, ou se for até numa delegacia do consumidor, se for algo mais grave, né? É interessante que, nesse caso, a responsabilidade ela é compartilhada entre a empresa do aplicativo e a empresa que está efetivamente oferecendo o serviço, no caso, o restaurante. Vai depender do caso em concreto, porque, certo, na verdade, por exemplo, o aplicativo, a obrigação dele é transportar, é entregar. Claro que entregar com um devido cuidado, devido higiene, devido a condicionamento na caixa de isopor e tudo mais. Se for um defeito de origem do produto, somente o fornecedor que vai responder. No caso de um produto vencido, que foi utilizado naquela refeição, né? Se for um caso da entrega em si, uma demora de logística, um erro de logística, aí o produto do aplicativo, a entrega, vai responder solidariamente. Doutor Lucas, comprar pela internet hoje está muito comum, né? Nem precisa, a gente fala via internet, a gente pensa no computador, mas o próprio telefone está lá, os aplicativos oferecem de tudo. Produtos, serviços e até dinheiro, né? Já que pode-se até fazer um empréstimo também por aplicativo no banco. Mas a legislação que nós temos hoje no Código de Direito ao Consumidor, ela já dá cobertura para possíveis dificuldades que as pessoas tenham nesses casos de compras online, doutor Lucas? Com certeza. Daí a gente tira a temporalidade do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem 30 anos, foi feito 32 anos, feito mais ou menos em 90, onde ainda não tinha ainda esse fenômeno da internet muito bem estabelecido, não tinha tantos aplicativos, e a gente tem um artigo muito bom, que é o do arrependimento, que é com relação à compra à distância, e se aplica perfeitamente aos dias atuais, quando o consumidor ele faz uma compra à distância, sem ver, sem tocar naquele produto, ou até mesmo no serviço, ele pode simplesmente se arrepender, tem um prazo de 7 dias para desistir daquela compra e devolver aquele produto sem custo algum. Daí a gente vê como o Código de Defesa do Consumidor ele foi muito bem elaborado, com poucas mudanças. Recentemente a gente teve uma mudança agora do superendividamento, mas em geral não tem tanta mudança e é aplicado perfeitamente e adequado às relações contemporâneas. E interessante dizer, né, doutor André, doutor Lucas, é que o Código de Direito do Consumidor é uma lei e que todo estabelecimento comercial tem a obrigação de ter o código ali à disposição no local de consumo, ou seja, ali no estabelecimento comercial. Isso é muito importante até para que as pessoas possam ter acesso à lei de maneira simbólica, pelo menos, né? Saber que a lei está ali para ser consultada, né? Doutor André? Sim. Há essa previsão legal de que todos os estabelecimentos comerciais tenham que ter um exemplar. Agora, aquela situação, igual você falou antes, na verdade, é bom que tenha, tão somente por uma questão de informação, né? Agora, é necessário que se faça um trabalho de conscientização, não só com o consumidor, mas com o próprio fornecedor. É interessante que os comerciantes treinem os seus funcionários dentro do código, porque muitas vezes a gente já se deparou com questão de onde é que está o código consumidor? Aí o funcionário, é aquele um livrinho assim, está dentro ali de uma gaveta. Quer dizer, há essa necessidade de conscientização dos funcionários e fornecedores também, que vai ajudar muito nessa relação. Para terminar, doutor Lucas, como é que está a estrutura do PROCON, pelo menos aí do PROCON Municipal do Recife, mas do PROCON no país inteiro, para garantir esse acesso do consumidor aos seus direitos? Certo. Bem, eu tenho propriedade para falar aqui sobre o PROCON Municipal do Recife e nós temos aqui a ampla divulgação dos serviços do PROCON Municipal. A gente atende o consumidor tanto fisicamente como também à distância, como falei, a gente já adaptou o nosso sistema pelo advento da pandemia, isso foi necessário, mas de certa forma, não minorando os prejuízos da pandemia, mas a gente teve esse aspecto positivo que digitalizou um pouco o atendimento, a gente conseguiu
integrar isso, colocar isso de uma maneira mais disseminada aos consumidores, até mesmo aqueles mais vulneráveis que não têm tanto acesso, não gostam tanto de mexer em aplicativos, que são aqueles mais velhos, estão aderindo, estão mexendo no aplicativo, estão fazendo audiência de conciliação por WhatsApp. Então, assim, isso aumentou bastante nosso leque de abrangência. Então, a gente consegue atender toda a capital. E nós fazemos também atividade de fiscalização, inclusive foi importante falar sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, que é obrigatório no estabelecimento. Isso é objeto de fiscalização. A gente tem nossas equipes de fiscalização que diariamente está comparecendo nos estabelecimentos de toda a capital, averiguando se a legislação de consumo está sendo cumprida, orientando, até porque doutor André até pontuou, né, que é importante que os funcionários sejam bem treinados. A gente também tem essa função, como, apesar de ser um órgão de proteção e defesa do consumidor, a gente também orienta o fornecedor. A gente sempre disponibiliza nossos canais para o fornecedor que tiver alguma dúvida, pode ligar para o PROCON, pode comparecer no PROCON. A gente, em loco, quando faz fiscalização, a gente preza sempre para também conversar com o funcionário, explicar dentro do possível, até não dá para ensinar toda a legislação de consumo, mas a gente pode dar uma noção para aquele funcionário, porque a gente quer o fornecedor que cumpra com a legislação para evitar danos. É como eu sempre digo, o consumidor ele não quer ser reparado, ele não quer ter o problema dele resolvido, ele quer que o dano não seja causado, ele quer uma relação feliz ali de consumo. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, para evitar danos, prezando pela conciliação também, e estamos sempre à disposição, tanto do consumidor recifense, mas também, claro, o consumidor do Goiás que quiser tirar dúvida, a gente está à disposição também, apesar de que a gente não tem competência para atuar no Estado, mas estamos à disposição e... É importante dizer que o PROCON está presente em todo o país. É importante dizer que onde não há o serviço do PROCON municipal, há o serviço do PROCON estadual. É o caso, por exemplo, no estado de Goiás, não tem presente em todos os municípios, mas há o PROCON estadual em cidades polo que atende todo o estado. E em algumas cidades, em alguns estados, já existem as delegacias especializadas, não é, doutor André? Que é importante dizer que as delegacias especializadas também dão uma agilidade no andamento dos inquéritos e da conquista dos direitos do consumidor, né? O interessante, doutor Lucas, na verdade, eu vou ter o seu comentário como um convite, na verdade, para ir aí em Recife. E espero não precisar, mas só fazer uma visita no PROCON de Recife para a gente poder trocar ideia, poder ser assistido. O consumidor goiano, com certeza, toda vez que vai em Recife, já está sabendo agora que pode ser muito bem assistido aí pelo PROCON municipal. Aqui em Goiás, nós temos o PROCON Goiás, que hoje nós temos como superintendente o doutor Levi, que está fazendo um excelente trabalho combatendo e brigando pelo direito do consumidor. A OAB está muito ativa, juntamente com os PROCONs, Goiás e municipais, tanto Goiânia como Aparecida. Temos feito um ótimo trabalho no combate aos abusos. E o que a gente orienta sempre, irmão Diego, na verdade, não basta só ler o contrato, não basta só... Porque, por mais que a gente leia, as cláusulas são difíceis, existe, quando a gente fala, existe a regra lá no contrato. Na verdade, muitas vezes as regras são regras abusivas, regra de retenção abusiva de valores, no caso de uma rescisão contratual. Então, o que a gente orienta sempre vai fazer uma negociação, vai comprar um imóvel, vai comprar um carro, vai fazer qualquer relação mais complicada, não é aquela do dia a dia que vai ali na lanchonete fazer um lanche, mas contratos maiores, contratos bancários, contratos imobiliários, consulta um advogado, consulta o OAB, consulta o PROCON, que sempre vão ter pessoas capacitadas para estar orientando e buscando uma melhor solução, como disse o doutor Lucas. Ele não quer problema posterior, ele não quer ter problema. Então, é um trabalho preventivo, na verdade. Tá certo. E eu sempre termino o programa com um pensamento do Papa Francisco. O Papa afirma que quando o homem é reduzido a um mero consumidor, a liberdade de consumir é uma ilusão ou nem é considerada liberdade, porque a grande maioria não detém o poder econômico. Por isso, o desejo do Papa é que sejamos pessoas livres
e que não tenhamos medo de sujar as mãos para realizar o bem e ajudar quem precisa. Mas que consumidores somos pessoas e por isso temos um bem a realizar. Eu quero agradecer aqui o Dr. André Juliano, especialista em Direito do Consumidor, aqui pela OAB Goiás, atuando também nesse segmento. Muito obrigado, doutor André, pela sua participação. Irmão Diego, muito obrigado. Foi um bate-papo muito, realmente construtivo. Obrigado aí o doutor Lucas por abrilhantar aí essa nossa conversa. E vamos estar aqui a OAB, está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e obrigado também, doutor Lucas Bandeira de Mello, assessor jurídico do PROCON Municipal em Recife, a belíssima capital do estado do Pernambuco. Obrigado pela participação. Nós que agradecemos o convite, uma honra aqui participar, muito prazer em conhecer o doutor André, o senhor também, irmão, muito prazer em conhecer, foi um prazer. Eu sempre adoro falar direito do consumidor, então eu sou suspeito para falar, mas foi maravilhoso aqui esse encontro. E só agradecer. Muito obrigado e teremos novos encontros com certeza. E obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima.